Oi, gente, eu vou tentar explicar aqui o que eu quis dizer de uma forma melhor ali sobre aquele vídeo que eu comparei a Bíblia com um hipopótamo submerso, da qual a gente só tem acesso, da qual a gente só consegue ver os olhos e as narinas. Por que eu falo isso? É porque há uma lógica, há um entendimento material. Vamos partir da seguinte forma: os protestantes acusam a Igreja Católica de, por meio de uma teologia, por meio de uma filosofia, por meio de uma inovação na Bíblia ou na revelação pública de Deus, de Cristo e de Deus, ir acrescentando itens, ir acrescentando coisas na revelação pública. No entanto, se nós pararmos para ver friamente a Bíblia, nós vamos ver que a doutrina católica está lá. A doutrina católica está integralmente lá. Intercessão dos santos, oração pelos mortos, a guarda do domingo, o que mais? Toda a doutrina católica está lá. A Igreja Católica não vai acrescentando doutrinas, não vai acrescentando revelações à revelação pública. O problema é que o protestante só quer saber de olhar os olhos e as narinas do hipopótamo que está para fora da água e não se importa, não se esforça o mínimo em entender todo toda a mensagem, todo esse hipopótamo embaixo da água, toda essa mensagem que consta na revelação, toda essa mensagem que consta na Bíblia, e tá tudo lá. Os que defendem a dormição da alma ou até mesmo a morte da alma, Efésios desmente isso. A Igreja Católica não acredita nisso. A Igreja Católica acredita que tudo que Deus criou é perene. Olha ali, olha pela janela, o que tem aí que foi criado semana passada, até as folhas da árvore ali, se elas não são criadas ou deixam de existir, a matéria que está ali está no universo há bilhões de anos, desde que o universo foi criado. Tudo que Deus criou é perene, tudo que Deus criou é perene, inclusive a alma do ser humano. Mesmo que uma folha se deteriore, caia, morra, se deteriore, ela vai voltar a ser alguma outra coisa, mesmo que for na própria árvore ali. Porque ela é feita de uma matéria e essa matéria é perene, assim como é toda a criação de Deus. E os que acreditam que a alma morre, né? Então é uma exceção à criação de Deus. Tá, mas vamos lá. Efésios fala da família. Tem duas passagens em Efésios que fala de família e é o único contexto em que usa família nesse sentido, que são os descendentes de um mesmo antepassado lá, um grupo descendente do mesmo antepassado. Não é só família pai, mãe, filhos, é tipo a relação entre Jesus Cristo e Davi, por exemplo. Também, né? E todos os descendentes de Davi ali daquela família, da tribo, por assim dizer, que pertencia ali Davi, que é a tribo de Judá. Acho que é Judá, né? Acho que é. Só estava lá em Jerusalém, Judá e Benjamim, então era isso aí. Bom, ele fala da família. Ó, vocês já não são mais hóspedes, já não são mais peregrinos, já não são mais... Vocês agora são tudo família, concidadãos do reino dos céus, beleza. Aí depois ali no próximo capítulo, em 2:19, ele fala que vocês não são mais peregrinos e nem hóspedes, mas são família. Aí lá no capítulo seguinte, em 3:15, acho que é Efésios 3:15,
Fala toda a família que está no céu e na terra. Aí ele deve existência a toda a família. O que está no céu e o que está na terra também. Ou seja, existe uma família que está no céu. E essa família intercede por nós? Por que não? Porque eles não fariam isso. Aí que vem a questão do hipopótamo embaixo d'água. O que as pessoas da época acreditariam ao ouvir isso? A cultura da época, as crenças da época, materialmente, eu não estou falando de um desenvolvimento filosófico, teórico e teológico. Não, vamos falar de matéria, materialmente. O que o povo da época ia entender com essa mensagem. Mais ainda, o que eles iam entender quando em 1 Coríntios 3,15 também, 3 do 11 ao 15 ali, fala que conforme for de acordo com as obras, né, se as obras forem de feno, de madeira, vai ser queimada, vai ser grande a destruição, mas vai ser salvo também. O que o povo da época ia acreditar? O que aquele povo que leu o livro de Macabeus, que acreditava no livro de Macabeus, na doutrina ali do livro de Macabeus, tanto que eles celebravam a festa instituída por Judas, Macabeus, o que eles iriam acreditar? O que eles iam entender disso daí? Qual que é a revelação que consta aí? Então, a doutrina católica, ela não é uma série de inovações que vai acontecendo com o passar do tempo. Pelo contrário, ela é o fiel depósito da fé, dessa fé da Bíblia aí que os protestantes dizem seguir e não seguem. E outra, né? Lá no... A Bíblia foi feita mais para combater algumas heresias que estavam aparecendo ali do que para anunciar uma doutrina materialmente nos mínimos detalhes. Não existe isso na Bíblia. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele coloca ali uma outra coisinha de como celebra aqui o uso dos dons, uso dos carismas durante a celebração, uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas ele não tem ali um missal, uma coisa ali de como seguir a doutrina mesmo nos mínimos detalhes. A Bíblia não tem esse condão, essa pretensão de ser uma explicação de toda a doutrina cristã nos mínimos detalhes. Pelo contrário, tem uma coisa ali que ora Paulo fala A e ora ele fala, me enganei, né? Eu falei que não era bom as viúvas se casar, mas se for uma viúva muito nova, muito jovem, casa de novo. Eu falei, eu assumo que errei. Então, não é isso, para isso que serve a Bíblia. Para você entender a Bíblia, você vai ter que entender muita coisa além da Bíblia. Porque a chave de interpretação da Bíblia é extra-bíblica. E eu não estou usando isso aqui como uma doutrina católica. Isso não é uma doutrina católica, é algo que eu li em material ortodoxo oriental. Eles não são nem católicos, eles são da Igreja Ortodoxa Oriental. E eles falam, a chave para interpretar a Bíblia está fora da Bíblia. Qualquer igreja não protestante vai falar, você não vai conseguir interpretar a Bíblia só com a Bíblia. A chave para você interpretar a Bíblia está fora da Bíblia. E isso parece óbvio, porque a Bíblia faz parte de um contexto cultural, étnico, religioso e social. Como que você vai entender o que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou que o Senhor perdoou uma dívida de não sei quantos talentos do seu servo só com a Bíblia? Não tem como, porque é um acontecimento posterior à Bíblia. Porque essa quantidade de ouro, esses talentos de ouro, foi o que foi tirado do templo pelo Império Romano. Os zelotas estavam
com uma revolta lá dos zelotas, e por causa disso que aconteceu todo aquele cerco de Jerusalém, destruição do templo, tudo aquilo que está descrito no livro do Apocalipse. Então, gente, é muito simples de entender. Para você entender a Bíblia, você precisa estudar muito. Ah, então quer dizer que eu estudei muito, eu interpreto a Bíblia de uma forma correta? Paciência, né? Esse dedão apontado para mim aí, tem 3 apontados para você, ó. Um apontando para frente e 3 apontando para trás. Eu costumo fazer essa pergunta. Quem mais além de você que presta nesse mundo? Quem mais além de você que interpreta a Bíblia de forma correta? Então é isso. A interpretação da Bíblia não é só um esforço teológico, filosófico, não. Ela demanda um entendimento de sociedade, né? Uma sociologia, uma paleontologia, garimpar realmente coisas, sabe, tem várias outras doutrinas que demanda a gente entender o contexto da época, demanda a gente entender como que a cabeça das pessoas funcionava na época, em que elas acreditavam, em que elas não acreditavam. E a partir desse momento, desse ponto da revelação, Jesus Cristo fala que chegou a plenitude dos tempos, veio o Filho do Homem, né, para concluir ali a revelação. Tá ótimo. Como que era esse ponto inicial do Novo Testamento? Não dá pra gente ficar a vida inteira só com esses discursos e querendo substituir, aliás, a realidade por discurso. Vamos partir da realidade, do material, do concreto. Vamos partir do mergulho em águas mais profundas e ver esse hipopótamo que está embaixo d'água. E parar de querer ficar só com suposições sobre o que é aqueles 2 olhos e aquelas 2 narinas em cima da água. A Igreja Católica não faz isso. A Igreja Católica mergulha. A Igreja Católica vê. A Igreja Católica, além de conhecer os tempos e conhecer também a própria história, ela é testemunha ocular da história. Tem 2000 anos. Então, ela conhece, ela sabe do que está falando, não apenas do aspecto filosófico, teológico, mas também do aspecto material. E é essa materialidade da fé que falta na maioria dos protestantes, e os que têm ali uma certa materialidade da fé acaba substituindo a fé em Deus por uma fé numa ciência, e coloca uma ciência humana lá no lugar de Deus. Mas vamos partir da materialidade. E é isso que eu convido a todos. Mergulha. Você quer saber o que é essa Bíblia, o que a Bíblia representa? E a Bíblia é só um pedacinho de toda a história? Ah, mas ela é suficiente. Teve um santo que falou que somente a palavra de Deus é suficiente. Aí lá ele citou, acho que Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, citou os deuterocanônicos lá embaixo. Então, você quer falar de sola escritura, vamos falar de sola escritura completa. E não sola escritura mutilada, que vocês tiraram 6 livros. Bora para a materialidade, bora para os fatos, bora para o entendimento disso daí que eu estou falando, que é interpretar a Bíblia com o entendimento, ver o que está escrito lá com os olhos das pessoas que receberam essa palavra lá há 2000 anos atrás. Dessa forma, nós vamos conseguir tirar da Bíblia não uma doutrina estranha, mas a doutrina da Igreja Católica que ela sempre pregou. Por quê? Porque a Igreja Católica é isso daí. Ao contrário do que muitos protestantes acusam, a Igreja Católica é isso aí. Tudo está ali na Bíblia. Tudo. Basta ter uma boa vontade e a capacidade de perceber a doutrina católica ali. Mas se você não mergulhar em águas mais profundas e não ver com os próprios olhos esse hipopótamo de doutrina que está embaixo d'água,
você vai ficar a vida inteira só com 2 narinas, 2 olhos, que é o que fica para cima da água quando o hipopótamo está submerso, e vai achar que a revelação é isso. Mas não é não. A revelação de Deus é muito mais complexa. Daria para escrever enciclopédias sobre, sei lá, um capítulo da Bíblia, daria para você escrever outra Bíblia. Ou sobre um evangelho, dá para você escrever uma enciclopédia de 15 volumes, igual a Barça. E o 16º volume só de índices emissivos. E tudo isso daí por quê? Porque não é para amadores. Não é para um autoproclamado pastor, um autoproclamado apóstolo, alguém que fez um cursinho de teologia por correspondência, que vai conseguir interpretar a Bíblia de uma forma correta. Isso daí não é para amadores, não é para curioso, é para quem dedica a vida a esse estudo e conhecendo todos esses mistérios e todas essas questões em volta da Bíblia, tem que conhecer os antecedentes, tem que conhecer os contemporâneos e o que ocorreu depois da Bíblia, para você interpretar ela de uma forma correta. Eu não estou falando que é para você entender aquele ambiente ali da época, não. É 5.000 anos atrás, no caso uns 2, 3 mil anos antes do Evangelho, antes de Jesus Cristo, até 100 e poucos anos após Jesus Cristo. É tudo isso que você tem que entender. É um período de 3.000 anos que você tem que entender para começar a interpretar a Bíblia. E sabendo, claro, que a revelação pública não foi toda de uma vez, igual os muçulmanos acreditam, que toda a revelação veio ali por Maomé de uma vez, no mesmo livro, no mesmo momento histórico. A Bíblia não aconteceu dessa forma. São 3.000 anos de revelação. Então, e muita coisa serviu para um período histórico, era necessário para esse período histórico, aí cessando as necessidades imediatas ali, as necessidades daquele momento histórico, essas doutrinas ou até mesmo esses mandamentos acabam perdendo também a sua necessidade. E tudo isso quem que interpreta? É a igreja. Aceita que dói menos. Você não tem essa capacidade, a igreja tem. Obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.